E o que eu quero te mostrar aqui é um modelo de aquisição de clientes onde é financiado pelo próprio cliente que você vai atrair. A ideia é simples, você atrai o cliente, qualifica ele, esse cliente vai te gerar um lucro e esse lucro a gente vai usar para atrair mais clientes, para esses clientes trazer mais lucro e assim virar essa máquina de aquisição, essa máquina de vendas. E a ideia é a gente atrair mais pessoas, colocar mais pessoas para dentro, que vai suprir também a sua taxa de cancelamento. É normal, todo negócio vai perder clientes ao longo do tempo. Então, se você perdeu um cliente e colocou um cliente para dentro, você continuou na mesma. Mas quando você perde um cliente, coloca 3 clientes para dentro, aí sim você está entrando nessa crescente e é justamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. E a melhor parte é que depois que você ter esse lucro, depois da primeira campanha, você não precisa colocar mais nenhum centavo do seu bolso, porque a gente vai trabalhar em cima da geração desse lucro. Então, o que eu quero falar aqui com você, primeiramente, a gente vai falar sobre vários tópicos. O problema de aquisição, aquele problema onde você está vendendo a sua alma para ter os clientes e você não consegue ter esse crescimento. O modelo de aquisição de clientes que realmente funciona, eu vou te apresentar nesse vídeo e a gente vai trabalhar em cima desses 4 tópicos, onde a gente vai passar um por um aqui, abordando cada um desses temas, para você realmente conquistar novos clientes. E o principal, não só gerar essa visibilidade, mas também você conseguir converter esses clientes, fazer esses clientes aparecer aí para você. Esse vídeo vai encaixar muito para nutricionistas, personagens e donos de academia. Se você está vendo esse vídeo e não encaixa nenhum desses 3, de toda forma, os princípios desse vídeo vai funcionar perfeitamente para você também. Porque os princípios dele eu utilizo, inclusive, para minha agência de marketing digital, onde são princípios de vendas, onde praticamente é imutáveis. Começando aqui falando um pouco sobre esse problema de aquisição do venda sua alma, a maioria das pessoas, principalmente os profissionais do fitness, pensa, poxa, eu vou descer o meu preço, vou fazer uma planilha bem baratinha aqui, ela não vai ser tão personalizada, mas vou vender ela também abaixo do mercado. Aí vender ali por R$27, R$57, R$97. Eu trouxe um exemplo aqui desse produto de entrada de baixa barreira de R$97 para facilitar um pouco as contas aqui, para você entender. Deixa eu só dar um zoom aqui rápido. Certo, eu vou montar um cenário aqui para você entender um pouco como funcionam essas estratégias, como funcionam essas estratégias de captação e por que nessa estratégia que normalmente as pessoas utilizam, elas estão vendendo a alma dela. As pessoas normalmente começam ali anunciando R$1.000 no Meta Ads, que é o Instagram e o Facebook, ou no YouTube. Paga ali cerca de R$200 em ferramenta, seja inteligência artificial, seja em alguma ferramenta de gravação, ou seja algum MFit da vida, vamos dizer assim. Então, um total de saída R$1.200. E com esse investimento de R$1.000, trazendo um custo por lead. Lead é o cliente que vai entrar em contato com você, onde você tem nome e informação do número desse cliente. Quanto esse lead, quanto essa pessoa entrar em contato com você, que é o lead, a gente coloca um custo normalmente ali de R$15. É possível, a gente vai conversar aqui como diminuir isso para o seu faturamento ser ainda maior, que vai ser através de anúncios, vai ser através do seu posicionamento, mas nesse início eu quero que você entenda que normalmente a gente vai pagar R$15 em um lead entrando em contato. Então se a gente está investindo 1.000, a gente consegue aproximadamente ali 67 leads entrando em contato ali com você, pronto para você conversar com eles e converter eles em clientes reais. Mas aí que entra o problema. Considerando ali uma taxa realista ali de 15%, é claro que se o anúncio for bem direcionado para um público melhor, essa taxa vai ser ainda maior. Se você utilizar os scripts certos, essa taxa pode subir ainda mais. Mas sendo num cenário bem realista aqui, alguém que está iniciando, que pelo menos sabe conversar sobre o serviço, eu coloquei essa taxa aqui realista de 15%. Considerando que 67 pessoas vão entrar em contato e você vai converter 15% dessas pessoas, a gente está falando que você vai vender 10 planilhas e cada planilha é R$97. Então você vai ter uma receita de 970 vendendo ali a sua planilha. Então talvez você esteja pensando, poxa, Ian, então eu investi 1.000, voltou 970 numa taxa realista. Mas vai ser bom, porque eu vou conseguir fazer um upsell, vou conseguir vender um serviço melhor para essa pessoa. Talvez se você for personal, você vai conseguir, através dessa planilha de treinamento mais barata, você vai conseguir vender a sua planilha personalizada. Se você for um nutricionista, a mesma coisa. Se você for um dono de academia, talvez você pode vender um plano anual para essa pessoa, com mais atividades dentro desse plano.
Então, no final das contas ali, talvez vai compensar esse ganho ali. Mas quando a gente traz para uma realidade que a maioria do mercado utiliza, essa taxa de upgrade da pessoa realmente comprar o seu produto mais caro, ela vai ser maior, porque as pessoas já confiou no seu trabalho, já testou ali. Se o seu produto for realmente bom, a gente pode trabalhar com essa taxa aqui de upgrade, vamos dizer assim, que é o upsell, de vender o seu produto mais caro depois, de 50%, ainda sendo bem otimista ali, viu? Então, dessas 10 pessoas, 5 alunos vão renovar com um plano maior com você. Eu trouxe um exemplo aqui de personal. Se 5 alunos renovar com você numa taxa ali de R$150, o seu acompanhamento mais personalizado, a gente está falando de mais R$750. Então, você fez esse investimento aqui, conseguiu esses 970 com o seu produto de entrada e depois ainda conseguiu mais 750 fazendo os clientes subirem o plano. E quando a gente olha de entrada assim, poxa, perfeito, eu tô conseguindo ter essa progressão. Eu gastei energia nisso, gastei meu tempo nisso, mas estou conseguindo ter essa progressão. Mas a realidade é que existe um assassino silencioso, que é a sua taxa de cancelamento. Normalmente, quando a gente fala de academia, ou um nutricionista que tem uma quantidade muito grande de clientes, a gente fala de uma taxa de cancelamento de cerca de 10%. Então, se você tem 100 clientes em um mês, normalmente no próximo mês, se não entrar ninguém, você vai ter 90. Isso é uma média ali do mercado de vários estudos que eu já li também. Então, entrando nesse conceito do cancelamento, quando a gente para pensar, o tempo que você gastou fazendo essa estratégia de low ticket, que seria o produto de entrada, o tempo que você gastou fazendo os clientes subirem para sua consultoria maior, o tempo que você gastou para construir materiais para essa campanha, o tempo que você gastou atendendo esses clientes, colocando energia nessa estratégia, o tempo passou de toda forma e os clientes continuam saindo da sua consultoria. Por isso que é muito normal um mês você conseguir vários clientes, mas quando você vê ali o seu faturamento, ele está na mesma. Porque da mesma forma que está entrando clientes, está saindo clientes também. E você fica naquela constante. Então, várias das pessoas que você fecha no ano são apenas para suprir esses cancelamentos que tiveram ao longo do tempo. E o resultado final do exemplo que eu trouxe aqui, você ganhou 5 novos clientes, mas 5 outros clientes saíram da consultoria. E aqui é uma estratégia muito comum que a gente vê no mercado. E é dessas pessoas que rodam essas estratégias aqui, comete esse erro, vamos dizer assim, vender a alma deles, são justamente essas pessoas que chegam na internet falando que tráfego pago não funciona, que vender na internet não funciona e vai propagando essas objeções, vão propagando essas visões para as outras pessoas. Eu não estou falando aqui que tráfego pago é a melhor solução do mundo, não adianta nada você mostrar o seu produto para mais pessoas, sendo que seu produto é ruim, sendo que você não consegue atender a pessoa da melhor forma possível para fazer uma venda. O tráfego pago ele é bom sim, mas quando você ter a estrutura correta para aguentar esse tráfego pago, para aguentar essa geração de demanda no seu perfil. Esse erro, igual eu comentei, é bem comum mesmo. Eu quero te mostrar um modelo de aquisição de clientes que realmente funciona, que eu utilizo para mim, utilizo para os meus clientes e a gente tem resultados concretos todos os meses. Olha, me diz aí, se hoje entrar novos 10 clientes dentro da sua base, comprando o seu serviço, vai fazer uma diferença no seu financeiro? Eu acredito que pelo menos façam mais sentido, aumente um pouco mais o seu lucro, ou pelo menos quebre essa sua taxa de churn, essa sua taxa de cancelamento para ficar igual e com o tempo você ir conseguindo mais clientes. O modelo de aquisição de clientes que funciona, que eu quero te mostrar aqui agora, a gente vai iniciar por esses 3 tópicos aqui. Eu quero que você entenda que só existe esses 3 tópicos para você conseguir crescer a sua empresa, conseguir crescer o seu serviço. Que é adquirir novos clientes, você conseguir mais clientes entrando na sua base, você ascender os clientes que já estão dentro da sua base. Ascender é de ascensão, onde você vai vender um produto mais caro para você conseguir ter um faturamento maior com base naquele cliente que já está dentro da sua base, que já é o seu cliente, que já confia em você. E o terceiro é retenção, a pessoa ficar com você por mais tempo. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre essa parte de retenção que é um dos vídeos mais completos que eu já fiz. Vou deixar aqui no card fixado. A gente vai conversar agora sobre esses 3 tópicos, como a gente vai trabalhar esses 3 tópicos. Agora a gente vai conversar sobre aquisição, como conseguir novos clientes. Existem várias estratégias para a gente fazer isso, mas o que eu quero te mostrar aqui são princípios, que se você executar no seu negócio, você vai conseguir
atrair novos clientes e realmente converter eles em clientes. Que são esses 4. Você criar uma oferta inicial de alto valor. Esquece, principalmente no início, de você ficar vendendo low ticket. Se você não tiver um produto principal muito bem estabelecido, não faz sentido você ter produto de entrada, porque esse produto de entrada vai levar para quê depois, sendo que você não tem um produto premium. Então, você primeiro precisa produzir um produto de alto ticket, um seu produto principal, para assim depois você trabalhar com esses produtos low ticket, porque quantas pessoas entrar nele aqui, você vai conseguir acender a pessoa, criar essa ascensão no seu produto mais caro. O segundo passo é você ser pago para adquirir novos clientes. Ao invés de você estar sempre colocando dinheiro lá em tráfego pago para conseguir mais clientes, você vai colocar uma vez, vai ter o retorno de lucro e assim com esse lucro você vai voltar esse dinheiro ali para o tráfego pago para trazer mais clientes, você ter mais lucro para depois você colocar de novo e assim virar essa bola de neve positiva. Terceiro ponto é você fazer os clientes aparecer. O cliente entrou em contato com você, qual é a melhor forma possível de você fazer o cliente ir no seu consultório, realmente aparecer e não te dar aquele bolo? E o quarto passo é você fazer o cliente comprar. Depois que o cliente apareceu, como você vai fazer ele comprar? Um exemplo aqui para nutricionistas. Você ter um produto de high ticket, o seu produto principal, você gerar essa demanda, fazer essa geração de demanda ali com aquisição de novos clientes, mas você ser pago para fazer isso, ser pago para adquirir novos clientes, que é dessa forma a gente trabalhar com o lucro que você vai ter da sua primeira campanha. Certo, então você marcou a sua primeira consulta. É muito comum dos profissionais não cobrar já no WhatsApp. Então, normalmente marca a consulta, vende o plano e depois o cliente vai na consulta e faz o pagamento no final da consulta. É um método interessante, vai depender de como está funcionando no seu mercado por aí. Mas você precisa fazer o cliente aparecer. E essa é a ideia. Academia é a mesma coisa. Você conversou com o cliente no WhatsApp, você precisa fazer o cliente ir pela primeira vez para o cliente passar o cartão dele lá. A gente vai conversar sobre isso e como fazer esses clientes que foram comprar. Essa vai ser a ideia. Entrando aqui nesse primeiro tópico de criar uma oferta de alto valor, que é a gente envelopar o seu produto da melhor forma possível, esse seu produto principal, a gente entra nesses 8 passos ali da oferta irresistível. O pré-enquadramento, você fazia ali a base do spin selling. Quando a pessoa entrar em contato com você e você ir conectando da melhor forma possível esses problemas do cliente com o seu produto, com o seu serviço. Inclusive, eu também fiz um vídeo sobre esse pré-qualificação do cliente. Vou deixar aqui no card fixado também. Depois que você faz esse pré-enquadramento do cliente, depois que ele vê esse valor inicial do seu serviço, existem outros 7 passos que você pode fazer para criar essa oferta irresistível. Você pode acrescentar isso, seja nos seus áudios explicando sobre o seu produto, seja no PDF que você vai enviar para o cliente com seus valores, seja ali na conversa com a pessoa na hora de apresentar o serviço e os valores do seu serviço, dos seus planos. Então, o segundo passo é a ancoragem de preço. Não é todo profissional que consegue fazer essa ancoragem de preço, mas ela é muito eficaz, que é você mostrar que o seu serviço vale muito mais do que ele é hoje. Então, você fixa ali na cabeça do cliente que o seu serviço vale isso, mas logo depois você vai mostrar que ele está aqui, que o preço está aqui numa oferta irresistível, numa promoção muito boa, vamos dizer assim. O que eu quero que você entenda também é essa distinção de oferta e promoção. São duas coisas totalmente diferentes. Oferta é isso que eu estou te mostrando. Promoção é baixar o seu preço ali do serviço. Terceiro passo aqui para uma oferta irresistível é o empilhamento de valor. Ao invés de você chegar na pessoa e falar, poxa, eu tenho uma planilha de treino, ela automaticamente vai pegar essa informação e vai colocar na mesma caixinha que de todo mundo que vende planilha de treinamento. Ao invés de você fazer isso, você tem que criar um produto diferenciado. Aqui eu coloquei um exemplo, desafio 6 semanas, seca a barriga, barriga chapada, desafio 90 dias para você conquistar o seu melhor físico. Então são desafios ali, a maneira de desafio é muito boa, principalmente para esse ramo fitness. Outro também seria você nomear, você entender o seu público que você quer atender e você criar um produto com um nome muito específico para esse público aqui. É com base nos desejos que ele quer. E então você faz esse empilhamento de valor, você coloca tudo que a pessoa vai ter. Um exemplo de academia, olha, você vai ter uma avaliação inicial, você vai poder vir quantas vezes você quiser, você vai poder
fazer essas aulas de spinning, você vai fazer essas aulas de judô, todo sábado a gente tem essas aulas, então você vai fazer empilhamento, tudo que a pessoa vai ter. Quando ela vê isso, é muito automático dela pensar, poxa, isso aí vai ser muito caro, olha o tanto de coisa que ele vai me entregar. Aí você pode fazer aí você pode vir aqui e fazer uma ancoragem de preço, colocando quanto cada um vale. Ah, esse aqui vale R$100, esse aqui vale 200, esse aqui vale 300. Mas eu juntei tudo isso e fiz isso nesse preço aqui especial. Você vai lá e mostra a sua consultoria. Eu faço isso muito com os meus clientes personal. Para sair dessa ideia da planilha de treino, eu mostro lá, olha, você vai ter uma avaliação, você vai ter isso, e você vai ter alguns PDFs de acompanhamento, isso e aquilo. No geral, você pode parar e pensar, poxa, mas na minha planilha de treino eu entrego isso também, mas para a pessoa não está claro isso. Então você precisa deixar isso muito bem claro. E quando você faz esse empilhamento de tudo que você vai entregar, de maneira estratégica, não vai colocando coisas desnecessárias lá, mas quando você faz esse empilhamento, você gera um valor muito maior do preço que a pessoa vai pagar, para a gente fazer aquela oferta irresistível da pessoa pensar, poxa, eu vou ganhar isso tudo por pagando apenas isso. É muito comum essas grandes academias fazer isso. Por exemplo, a Smart Fit, é tanta coisa que a pessoa recebe, contratando aqueles planos dele, musculação, aula de spinning, aula de dança, aula de gap, aula de core, aula de não sei o que de glúteo, vai ganhar suplemento, vai ter cadeira de massagem, entende? Que é tantas coisas que eles vão colocando lá, faz esse empilhamento, que se ela fosse vender de forma separada, provavelmente sim, ia ser muito mais caro, mas quando ela junta isso tudo e coloca aquele preço mínimo, às vezes ela coloca por R$1 o primeiro mês para atrair novos clientes, depois converter, funciona muito. Mas entra naquilo que a gente conversou, as pessoas tentam copiar essa estratégia dessas grandes empresas, mas elas não são uma grande empresa ainda. Então cai naquele velho erro ali de vender a própria alma que a gente conversou. Quarto passo é você criar uma escassez. Por que a pessoa vai fechar agora com você? Você vai criar uma escassez e uma urgência para você dar um motivo real ali do porquê a pessoa precisa fechar com você agora. Porque senão você vai receber aquelas velhas objeções. Vou pensar, depois eu te falo, depois eu vou ver com meu marido, te falo. Então você criar uma objeção. Olha, as vagas vão acabar só até hoje e preciso da sua resposta, principalmente agora, até às 8 horas, fechou? Fico aguardando sua resposta. Não de forma arrogante, não de forma mentirosa, você criar escassez e urgências reais. Sexto passo é você criar uma garantia ousada. Às vezes essa pessoa que está entrando agora, ela está com medo de não conseguir seguir a sua dieta, ela está com medo de pagar 12 meses na academia, mas sair no próximo mês. Então o que você precisa fazer? Trazer uma garantia muito forte, uma garantia ousada, que o medo dessa pessoa vai lá para baixo. Então, traga uma garantia muito forte ali. Trouxe alguns exemplos aqui também. O sétimo passo é você criar um bônus de adesão. Um exemplo para nutricionista. Olha, você vai ter uma consulta personalizada, a gente vai fazer biopedância, a gente vai fazer isso e aquilo. E de bônus, eu quero te entregar um guia definitivo de como fazer as suas melhores escolhas ao comprar no iFood. Ou se não, entregar um guia definitivo da hidratação ou um guia definitivo para você melhorar um treino. Então são coisas ali que vão complementar dentro dessa sua entrega. O sell e o upsell, igual a gente conversou, são os produtos para dar continuidade sempre ali na pessoa. Uma coisa que você tem que ter aí na sua empresa são planos para a pessoa ficar muito mais tempo com você. Então, são programas ali de 2 semanas, são acompanhamentos anuais, são acompanhamentos semestrais. Uma coisa que você tem que evitar é ficar vendendo serviços mensalmente. Isso aí não vai te dar uma previsibilidade e não vai te dar esse crescimento. Esse grande problema que as pessoas enfrentam seria facilmente resolvido que se ao invés delas vender um produto mensal, elas ir lá e vender um produto anual. Assim elas ficando com um lucro bem maior do que fazer aquela estratégia rodando de uma forma totalmente errada. E por que é interessante você vender esses planos anuais? Porque quando a pessoa começar com você, é a hora que ela está mais animada e é a hora que ela está mais disposta a colocar mais dinheiro na sua consultoria. Então, ao invés de você ir lá e vender o seu plano mensal, gastar uma energia absurda para criar esse primeiro treino para a pessoa, para o próximo mês ela desanimar e sair, você vai lá e vende o anual de uma vez, vende o semestral de uma vez, para a pessoa ficar com você por muito mais tempo, sim te dando muito mais previsibilidade do seu serviço.
Entrando aqui no segundo tópico, seja pago para adquirir novos clientes. Como realmente vai funcionar? Um dos tópicos que eu mencionei aqui acima, de vender esses serviços a longo prazo, já é uma forma de fazer aquela estratégia lá acima funcionar. Porque você vai conseguir gerar uma receita muito mais forte. Mas quando a gente fala de vender esses produtos anuais, a gente está falando justamente isso. Se você investir 1.000 e fechar apenas um desses 66 pessoas que entraram em contato com você, você já vai ter uma receita ali de 1.800. Então você colocou 1.000 nos anúncios e voltou 1.800. Isso aí vai virando essa máquina. É claro que não são todos os clientes que pagam de uma vez ali no crédito, paga 12 vezes e divide ali em várias parcelas ali por mês, mas você pode utilizar mecanismos que vai fazer o cliente ter essa iniciativa de passar o cartão de uma vez para você ter esse fluxo de caixa. Ao invés de ele ficar pagando 150 todo mês, ele passa o cartão de uma vez, você divide, dá um desconto para ele por ter passado de uma vez, vamos dizer assim, pega esse dinheiro, assim você consegue reinvestir já para o próximo mês. Com esses 1.800 você vai gerar mais leads, para você converter esses leads, aí você vai ter mais dinheiro para conseguir investir mais e assim vai virando aquela máquina de clientes. Isso que eu tô falando aqui, galera, não é nada irreal mesmo. Por exemplo, se chegou 66 pessoas entrando em contato com você, com um anúncio bem qualificado, que é o que a gente vai conversar aqui agora, se você não conseguir converter tem alguma coisa muito errada aí, muito errada. Ou você não seguiu o script, ou alguma coisa do seu WhatsApp está muito fora aí da realidade, mas é uma taxa de conversão ali, acaba sendo muito baixa do mercado mesmo. Mas o que eu quero que você entenda é isso, onde você investe, consegue os clientes, consegue uma venda que vai fazer que com esse lucro você continue investindo em captar novos clientes. Então, quando a gente para pensar, a gente está sendo pago para adquirir novos clientes. É essa ideia que você tem que trazer para o seu negócio. E como a gente pode fazer para aquela estratégia que as pessoas normalmente fazem errado, como a gente pode fazer para ela dar certo? A gente abaixar o custo pela mensagem. Se normalmente você está pagando R$15 para o cliente entrar em contato com você e você fazer a venda, a gente consegue abaixar esse valor ali para R$10 e assim aumentando em 33% a sua quantidade de leads. Isso aí aumentando também o seu faturamento. O que é possível fazer é aumentar a sua taxa de conversão. Talvez são coisas ali que você vai otimizar no seu atendimento, que vai fazer você ter mais clientes. Então, a gente abaixando o custo da pessoa que entrou em contato com você e aumentando a taxa de conversão, o seu faturamento vai aumentar muito mais. E elevar também a taxa ali de upsell, que seria vender esses produtos do semestral e o anual. Em relação aos anúncios, como criar esses anúncios que funcionam, para a gente ter essa taxa de conversão do anúncio muito alta e trazer clientes qualificados, eu sempre prezo por esses 12 mandamentos aqui da copy, 12 mandamentos para criar novos anúncios. O primeiro passo dos 12 mandamentos da copy é você ter o título. Vamos dizer ali que, acredito que você já escutou o seu gancho, os 3 primeiros segundos tem que ser muito forte. Esse aí é um dos ganchos, é o gancho falado. A gente também trabalha muito forte com um título, que é o gancho visual, onde a pessoa vai escutar o que você vai falar, mas também vai parar para ler o que está escrito ali no título, que é o texto ali que está na frente de você, na frente na frente ali do vídeo. Digo que só você pode dizer. Se você fez algo notável, diga. É aquele seu grande diferencial. O que você fez que os outros concorrentes não fez? Aquilo que vai te diferenciar das grandes pessoas. Isso aí a gente pode trazer provas sociais, pode trazer estudos que você fez, pode trazer resultados que você teve no seu próprio corpo, na sua própria realidade. Então são várias coisas ali que você pode mapear o que só você tem de específico e trazer isso ali para a pessoa. Sempre chame quem você está procurando. Se você quer atingir a pessoa aí da sua cidade, comece falando: olha, se você é aqui de Uberlândia e tal cidade, eu quero falar aqui com você agora. Se você é mulher aqui de Uberlândia, eu quero falar justamente com você e te mostrar esses resultados que meus clientes tiveram, e você vai lá e continua o anúncio. Dê uma razão, traga esse porquê, por que a pessoa vai te escutar, por que você está fazendo essa promoção, por que você está fazendo esse anúncio, por quê?
traga essas explicações para a pessoa, para não parecer que é só mais uma promoçãozinha, para não parecer que é só mais um anúncio padrão ali do mercado. Então você trazer essas suas diferenciações e o porquê. Admissão prejudicial funciona muito para quem já é acostumado com as câmeras, onde você vai falar um pouco dos seus erros que você cometeu no passado, como você converteu eles. Isso aí ajuda muito a conectar com as pessoas atuais que estão passando pela mesma situação que você estava passando no passado. Mas o interessante é sempre você utilizar coisas do passado. Se você trazer problemas atuais, talvez você pode quebrar um pouco o seu posicionamento, a forma que as pessoas te veem. Sexto passo, sempre mostre, não conte. É muito comum a gente ver as pessoas falando, minha cliente perdeu 5 quilos, minha cliente fez aquilo, minha cliente fez aquilo. É legal assim a gente falar sobre o nosso serviço, mas o melhor do que a gente falar é a gente mostrar na prática. Seja através de você mostrando o seu conhecimento, mostrando que você realmente tem a capacidade de gerar esse resultado, seja você mostrando algum depoimento do cliente falando de como você transformou a vida dela. Às vezes você não gosta de utilizar os antes e depois, mas utilize então um depoimento, onde a pessoa está aqui frente a frente da câmera falando sobre o seu serviço. Associe benefícios a status sempre que possível. É uma ideia bem interessante. Não é todo mundo que tem esse brand necessário, mas é um tópico bem interessante. E, por exemplo, academias que fazem isso é muito a Smart Fit. A Simple Gym também, a Simple Gym também faz muito isso, onde ela cria aquele status. Poxa, se você está aqui na nossa academia, se você contratou eu como profissional, você está acima da média, você participa de um grupo que está acima da média. Então você criar esse status ali é bem interessante. Você utilizar urgência e escassez também nos seus anúncios é muito interessante. Autoridade implícita. Se você tem um cliente profissional, um cliente que tem um resultado muito bom, um cliente que está acima da maioria, que a maioria das pessoas quer chegar no resultado que ele tem, mostre mais ele, faz alguma parceria, pague ele, entregue seu serviço de graça, faz alguma coisa para ele trabalhar junto com você e falar mais sobre o seu serviço, falar mais da boa forma que você trabalha. Trazer frases poderosas ali também, frases de impacto, é muito bom, mas dependendo ali do perfil eu não costumo utilizar, porque senão fica parecendo aquelas frases padrões ali do ChatGPT. Próximos passos claros, você sempre deixar claro no CTA. A pessoa assistiu o seu vídeo aqui, o que ela tem que fazer depois? Você deixar o mais claro possível. E o último passo é sofisticado é igual a atrito. Se o seu serviço for muito complicado, ele vai vender menos, principalmente para esse público que tem muita dificuldade em treinar, pessoas que têm dificuldade em nutrição. Se a coisa for muito complicada, ela não vai seguir. Se o seu produto tem muitos passos, igual eu comentei, se naquele empilhamento você colocar muita coisa, a pessoa vai olhar e vai pensar, poxa, eu não vou conseguir utilizar isso tudo, então não faz sentido pagar esse preço aqui. De toda forma, eu quero um preço menor. Isso aí pode acontecer muito. Então coloque os melhores serviços possível e deixe o mais otimizado possível para a pessoa realmente conseguir aproveitar aquilo que ela está pagando. Depois que você rodar toda essa estratégia, conseguir novos clientes através de anúncios e gerar esses leads na sua conta, você precisa fazer o cliente aparecer. Eu normalmente utilizo essas 4 etapas aqui, inclusive aqui na minha agência também, para eles aparecerem na reunião, para ter aquela taxa de bolo, vamos dizer, a taxa de churn é bem baixa, no show no caso. Então, se você conversou com a pessoa ali no seu WhatsApp, agendou uma consulta com ela, primeiro você precisa fazer ela aparecer. E você vai conseguir fazer aplicando essas etapas aqui no seu atendimento. A mais primordial, quando você for agendar para a pessoa conhecer o seu espaço ou for para a primeira consulta ou para a primeira avaliação, você sempre vai agendar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Se sua agenda for muito lotada, aí você precisa aumentar o seu preço para não acontecer da sua agenda lotar. só deixando claro aqui. Mas se sua agenda ainda for lotada, não tem horário para essa semana, você tem que deixar muito bem claro ali para a pessoa e vai ter um acompanhamento muito maior com essa pessoa também. Mas você sempre vai procurar agendar no mesmo dia ou no dia seguinte. Senão a pessoa vai ficar totalmente descrente ali se for daqui uma semana. Imagina, já passou o fim de semana, já fez aquelas várias refeições livres, já bebeu aqui tanta cerveja e vai no nutricionista numa segunda-feira. Muito, muito difícil. Então, se a pessoa for agendar só na próxima semana, tenta pegar aquele Pix de compromisso, onde a pessoa faz parte
faz parte ali do pagamento para deixar a consulta agendada e depois você abate esse Pix de compromisso no plano que ela for comprar. É uma estratégia interessante também, usada da melhor forma ali. Use a escassez de urgências reais, você trazer essa escassez, olha, eu tenho poucas vagas para essa semana, olha, eu consigo te encaixar para amanhã às 3 horas, depois disso vai ser só a próxima semana, só o próximo mês. Então você criar essa escassez de urgência real. O número de contatos também, número de vezes que você vai entrar em contato com essa pessoa, tem que ser no mínimo 3. Que vai ser uma mensagem de confirmação de horário e local. Então a pessoa agendou com você, você confirma que já está agendado para o horário tal e para o local tal, e que no dia você vai enviar 2 mensagens para ela. A mensagem pela manhã, lembrando ela que é naquele dia que é a consulta, e a mensagem 1 hora antes da consulta, antes do horário ali que ela marcou. Caso você tenha marcado para muito tempo depois, você pode acrescentar essa mensagem 1 dia antes, onde você vai lembrar ela. O que é o interessante dessa mensagem é que você não vai entrar em contato com ela falando: oi, tudo certo para consulta hoje? Porque assim vai abrir margem para ela falar não. O que você tem que fazer é entrar em contato e falar e já confirmar, olha, nossa consulta está marcada para amanhã e tá tudo certo por aqui. Se abrir alguma margem, ela vai falar que não vai ou algo do tipo, mas você nunca vai deixar perguntas abertas para ela falar que não vai. Essa é a ideia. Porque se você falar, tá tudo certo para amanhã, a pessoa vai pensar, poxa, eu nem quero ir amanhã, mas aí acaba que você está abrindo aquele espaço para a pessoa. Outra estratégia que é muito interessante mesmo é você enviar vídeos. Um exemplo, a pessoa marcou uma consulta com você, às vezes ela tá, principalmente para as pessoas que estão acima do peso, às vezes tem uma insegurança ali. Então você pegar o celular, gravar um vídeo com a sua cara ali, falando: oi Rafaela, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para te mostrar que a gente aqui é de verdade, viu? Esse aqui é o meu consultório, tô te esperando aqui amanhã. E já tá tudo certo, pra gente começar esses seus novos objetivos. Fico te aguardando amanhã, Rafaela, até mais. Isso aí vai te aproximar mais dessa pessoa e vai aumentar e muito. Os testes que eu fiz com as pessoas que estavam ganhando muito bolo, utilizando esse vídeo aqui, aumentou muito a taxa de comparecimento dessas pessoas. Agora que a pessoa apareceu, você precisa fazer essa pessoa converter. Ela chegou na sua academia e você vai mostrar os planos para ela, utiliza esses fundamentos aqui, a fórmula fechar. Ela fez a sua primeira consulta e você precisa apresentar os planos para ela, segue essa fórmula aqui também. Se você é personal, mesma coisa, sempre siga essa fórmula, seja no WhatsApp, seja no atendimento presencial também. No início ali é você realmente entender o que fez a pessoa a vir até ali, a te procurar, para a pessoa realmente esclarecer os objetivos que ela tem. Depois, a pessoa normalmente vai falar muito ali. O que é o normal? Você enquadrar, você simplificar o problema dela para ficar muito mais fácil de você quebrar esse problema depois. Um exemplo aqui, entendi. Então você atualmente está com X quilo, mas seu objetivo é chegar com Y quilo, com mais massa muscular e com menos gordura, certo? A pessoa vai confirmar, certo. Então você está trazendo essa ideia ali e mostrando qual realmente é a meta da pessoa, qual é o objetivo da pessoa. Depois você traz um contexto ali. Ok, sei onde você está e para onde quer ir, mas o que você já tentou até agora? Aí a pessoa vai falar de tudo que ela já tentou, tudo que deu errado. E é aqui que você vai mapeando tudo que ela está falando, para na hora que você for mostrar o seu serviço, for mostrar os seus valores, for mostrar aquele seu empilhamento de valor, você ir falando: olha, esse produto aqui vai resolver aquele problema que você teve no passado. Esse aqui vai resolver aquele problema. Esse aqui vai resolver aquele problema que você comentou. Então, você vai mapeando, vai criando e entendendo como está o cenário ali. O H é o horizonte desejado. Qual que é o destino da pessoa? Quando você for vender, você não vai vender o voo ali. Eu coloquei até aqui um exemplo, venda as férias, não o voo. Você não vai vender o supino para queimar muito o peitoral. Você vai vender o objetivo final, que é ter um peito grande. Você não vai ficar vendendo e falando muito sobre o seu serviço. Você vai falar sobre o benefício que o seu serviço traz. Isso é o mais importante, principalmente quando a gente fala em vender para esse público. O A é o afastar as objeções, você explicar essas preocupações, você ir batendo ali em todas as objeções que a pessoa trouxe, em todas as objeções que a pessoa pode trazer, antes de mostrar o seu preço.
É muito comum as pessoas mostrar o preço e depois trazer as objeções. Mas se você mostrar o preço e aquelas perguntas ainda estão na cabeça da pessoa, ela vai criar vários empecilhos para aquele preço estar muito caro, para não fazer sentido para ela. Então, antes de você mostrar o preço, você já vai quebrar todas essas objeções. Normalmente, essas objeções vão: preciso pensar sobre isso, que é a velha procrastinação, tomador de decisão ali, preciso falar com meu marido, preciso falar com a minha mulher, e o preço também não posso pagar agora. Então, o que você pode falar para a pessoa para antecipadamente quebrar essas 3 objeções? Seria justamente isso. Você perguntar para a pessoa: olha, é importante para você perder esse peso, conquistar essa meta esse mês? A pessoa vai falar sim. Então você já quebra essa parte da procrastinação. Tomador de decisão, você iniciar a conversa: olha, é você que toma a decisão aqui, então não precisa chamar mais ninguém. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas você entender que aquela pessoa é a que vai tomar a decisão. Não, ela não vai precisar conversar com o marido, não vai precisar conversar com a mulher. E o preço ali, você só vai saber quando você realmente mostrar o preço. Mas com essa oferta irresistível, quando a pessoa vê o preço, ela vai olhar e pensar: poxa, tá muito barato isso. Então acaba sendo uma objeção ali não tão grande assim. E por último ali, você vai reforçar a decisão ali da pessoa, onde você pode ligar, fazer uma ligação de boas-vindas para a pessoa, onde você pode criar um grupo, você adicionar a pessoa no grupo, enviar uma mensagem de boas-vindas, um vídeo de boas-vindas, você entregar uma camiseta, um brinde para a pessoa, mas você realmente reforçar essa decisão, mostrar: olha, você agora faz parte do time, você é parabenizar. Eu gosto muito de parabenizar e não falar obrigado. Tire esse obrigado aí do seu vocabulário. Você é parabéns por essa sua decisão de investir em você, investir no seu futuro. Se você falar obrigado por entrar no meu time, parece que você está até necessitado, né? Mas essa é a ideia, parabéns por você ter tomado essa decisão. Então são formas aqui de você reforçar. Se você utilizar esses fundamentos aqui na hora da sua venda, muito provável que sua taxa de conversão vai ser muito mais alta. Aqui nesse vídeo era para ele ser curto, não ficou curto. Quis incluir o máximo possível aqui dele, da melhor forma possível. Mas a gente conversou sobre todas as etapas de aquisição de novos clientes. Então, se isso tudo ficou claro para você, ou até mesmo você ficou com alguma dúvida em alguns tópicos, mas de toda forma você entendeu e quer executar isso no seu serviço, na sua academia, na sua consultoria, no seu consultório, eu quero te convidar para um diagnóstico totalmente gratuito, onde a gente vai conversar durante 1 hora, onde eu vou entender mais sobre o seu serviço, entender mais sobre o seu posicionamento e entender qual é a melhor forma da gente atrair mais clientes e ter conversão para o seu negócio. E no final, se fizer sentido, eu vou apresentar os valores do meu serviço. Mas de início, o primordial é a gente entender e eu te passar estratégias para você aplicar hoje para ter um resultado imediato. Então, se faz sentido para você entender como a gente pode aplicar essas estratégias para o seu negócio, te convido a clicar aqui no primeiro link da descrição e te espero ali do outro lado.